18 por 11, 98 batimentos cardíacos. Hoje é dia 29, 4h25 da manhã. Me deram um sonho. Fizeram lembrar na época que eu namorava com aquela vagabunda da Selma. E a gente estava transando. E é como eu falei, não tinha nada na minha cabeça, a não ser uma mulher na minha frente. Aí colocaram aquela bosta. Aí eu acordei desse jeito aí, ó. Ah, coração acelerado, quase 100 batimentos por minuto. Quase 100 batimentos por minuto. E a pressão desse jeito aí. Ainda mostrei o pinto aqui pra esses vagabundos aqui, ó. Tá? Duro, amolecendo. Eu quero justiça. Aquela cadela armou pra mim. Hoje é 29 de 4 de 2026. São 4h37 da manhã. Tomei um monte de remédio aqui pra baixar minha pressão e pra baixar o meu batimento cardíaco. Eu acordei com a pressão em acho que 18 por alguma coisa, 18 por 11, não lembro. Batimento cardíaco quase em 100, 98 batimentos cardíacos. Bom dia pra gente que tá dormindo, tudo reduzir, batimento, pressão, tudo. Eu espero que esse ataque psicológico que fizeram comigo arranque a máscara tua, Selma, sua cadela vagabunda, e essa quadrilha de filho de uma puta que falou esse monte de lixo de mim, tá bom? Que colocaram aquele bugio, filho de uma puta, plantado lá embaixo das kitnet pra dizer que eu tava comendo aquela policial militar por causa daquela bosta que eles colocavam lá. Tá? E essa vagabunda ajudando ainda. Esse grupo de bandidos sem vergonha. Tá? Colocaram eu no sonho aqui, ó, comendo essa miserável. E ninguém falou nada de bugio de preto nenhum. Aí falaram, eu acordei desse jeito aí, ó. Tá? Com o pinto amolecendo, com a pressão alta e com o batimento cardíaco a quase 100 por minuto. Assim isso não responde a pergunta, se isso não arranca a máscara desse bando de filha da puta, eu não sei mais o que vai arrancar. Tá? Depois que eu tiver um infarto, não vai adiantar falar, porra, o cara tava falando a verdade. Essa merda não tem nada a ver com ele. Hoje é 30 de 4 de 2026. São 4h06 da manhã. Tô tirando aqui a pressão, porque eu desliguei o celular. Esses desgraçado, não me deixaram dormir um segundo, falando um monte de coisa, blá 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 blá, parecendo um bando de doente mental. Gente maldita. Gente maldita. Olha aqui. 15 por 9. Quase 110 batimentos por segundo. 16 por 10 praticamente. 110 batimento cardíaco. Acordar desse jeito. Acordar não. Levantar da cama pra reclamar. Tá? Aqui, ó. Não é eu que tô falando, não. Quase 110 batimento cardíaco. Deitado. Um bando de doente falando, parecendo sabe, uma entidade do inferno mesmo. Tá? E eu não dormi um segundo essa noite. Olha aqui, ó. Ela fala pra mim, eu fiz o quê e pra quem? Pra merecer ser tratado assim por gente do governo. Por uma quadrilha maldita lá de dentro.
Fora o que colocaram intraderme no meu corpo, que vocês vão saber, se não é que não estão sabendo ainda, o que fizeram comigo. Olha aqui, ó, a quantidade de remédio que eu vou tomar, para baixar minha pressão, para baixar meu batimento cardíaco, e mesmo assim, não tenho promessa nenhuma de que eu vou deitar, e isso não vai continuar. Eu nunca tive isso na minha vida. Só depois que um grupo de psicopata entrou no governo e veio para cima de mim. Isso aí é um absurdo eu passar por uma coisa dessa ainda. Ah. Hoje é 9 de maio de 2026. São 1h18 da tarde. Eu quero jogar merda no ventilador mais uma vez, tá? Quando eu tava em Suzano e me deram aquele pesadelo horrível, onde colocaram a Michelle Paccioni, né, uma bruxa branca, que eu era completamente louco para conhecer. Inclusive eu consegui alcançar. Tive uma conversa gostosa com ela. Ela se soltou comigo. E ela acabou falando: você é perseguido, você não tem nada para me oferecer. Eu achei que estava acabando, mas não estava nem começando. Me deram um sonho com ela no banheiro, tomando banho comigo, a gente todo ensaboado, sabe? Ela passando os peitão cor-de-rosa, a gente junto, sabe? Tomando banho, um casal tomando banho, um banho bem gostoso, como tem que ser. E aí mandaram eu virar, esses psicopatas mandaram eu virar e colocaram o meu sobrinho, bebezinho, no meu peito, né? E começaram a falar não sei o que do bracinho. Acordei, nem entendi direito, mas acordei, né? E escutei uma voz de uma mulher. Lá não era infração, acho, na época, era áudio mesmo, normal. Nas kitnets lá daquele psicopata, do senhor Paulo lá, o policial militar lá, aposentado, pai daquele retardado do Renato, que me deu 3 socos na cara sem eu fazer nada, com o pai armado embaixo ali, me ameaçando de me chutar ainda pra rua com as minhas coisas, se eu não entrasse pra dentro de casa, se eu ficasse na varanda. Tudo isso eu passei por isso por causa da quadrilha, a sombra da quadrilha em cima de mim. Bom, resumindo, eu escutei a voz de uma mulher, não sei se era uma policial, se era alguma débil mental retardada que se juntou com a quadrilha, falando assim pra mim: olha aí, criatura maldita, que joga em teu cérebro aos cães. E um outro idiota falou, dando risada na minha cara: levanta, seu trouxa, a sua tia Cecília já te deu alta. A mesma tia que estava me acusando de um monte de merda. Minha própria família, vendo eu ser destruído na mão de uma quadrilha e assistindo pela internet. Mais uma coisa, na Liberdade eu conheci uma japonesa chamada Analia Takagi, uma japonesa já na minha idade mais ou menos, na época o que, uns 43 anos de idade. E a gente teve assim um relacionamento bem breve, né? Mas teve, né? E eu fui na casa dela, tudo, a gente ficou junto, tudo.
Não aconteceu assim tudo o que eu queria, mas foi o suficiente para ter o gostinho, né, de ter uma japonesa um pouquinho. Uma mulher incrível, incrível. E ela falou para mim: ô Max, vieram falar comigo aqui na internet que você era viciado em droga, era um mau elemento, era violento, mau caráter, né? Que era para mim me afastar de você, né? Que você ia me prejudicar, que era viciado em droga, não sei o quê. Falei, é mesmo? E ela falou tudo, aí eu peguei e gravei. De uma próxima vez eu peguei uma caneta espiã, eu tive que fazer isso, né? E eu apertei para gravar e falei, conta de novo essa história, né? Como é que foi? Ela falou que no Facebook foram falar para ela que eu era mau caráter, violento, sabe, retardado, viciado em droga, que eu ia dar problema se ela ficasse, né, me dando bola, atenção, sei lá o que mais que falou. E ela teve coragem de virar, tá vendo? Mulher, né, de verdade, entendeu? Virou e falou, não, eu tô vendo, eu tô conhecendo, eu não vi nada disso. Não vi nada de droga, não vi retardado nenhum, me respeita, não, né? Aí os caras virou pra ela e falou, tá, se você continuar defendendo esse cara, a gente vai fazer com você a mesma coisa que a gente está fazendo com ele. Eu gravei isso e guardei num vídeo, que eles tentaram destruir de tudo que é jeito. Eu acabei entregando uma cópia dessas provas para uma moça que eu conheci, né, a Velena. Não vou falar o sobrenome que eu não quero expor ela. Mas ela levou essas provas. E pelo que estão falando nessa infração, eles conseguiram alcançar essa Velena e ela guardou, né, esse CD, DVD, com as provas. E isso não é tudo. Conversando com a minha filha, um dia, eu falei para ela, né, eu apresentei essa Ana Lia Takagi no Facebook, tudo, pedi para ela adicionar, que era uma pessoa boa, que eu estava conhecendo, tudo. A minha filha do nada falou, a minha irmã Sabrina, a filha da mãe dela com o maldito lá que armou para mim com o irmãozinho dele na kitnet, o marido dela, diz que a Sabrina falou, eu não gosto dessa mulher, eu não suporto essa japonesa. A irmã da minha filha, com um ódio mortal da japonesa, que não quis aceitar o que a quadrilha falou para se afastar de mim, porque eu não prestava, não valia nada. E esse Eric, irmão do marido da mãe da minha filha, foi na pensão para fazer parecer que eu era racista, armou de tudo para mim e no final quase que eu levei um tiro na cara, ainda por cima. O que eu fiz para essa família? A não ser respeitar todo mundo ali dentro. E mais uma coisa eu falo, a minha filha se afastou de mim dizendo que não quer fazer parte da minha vida, que eu decepcionei muito ela. Tá? Pois agora eu deixo aqui documentado. Eu não quero olhar para a cara da minha filha nunca mais na minha vida. Se ela quiser se aproximar de mim um dia, ela que me olhe nos olhos e me peça perdão pelo que ela falou. Porque senão, eu quero que se dane. Porque a família deles já se juntou com os meus inimigos, me viu sofrer, me viu morar na rua, me viu tentar o suicídio, me viu ser internado.
batendo palma. E eu saí de lá, a minha filha vira para mim e fala que eu decepcionei ela. Que ela não quer fazer parte da minha vida. Então quem não quer fazer parte da vida dela, sou eu. E se amanhã depois ela pensar em voltar, coisa que eu tenho certeza que não vai ter que me pedir perdão. Porque senão, esquece o Max. Esquece o pai que teve. Aí, para finalizar, eu estou compreendendo que estão fazendo tudo isso para... E falaram também nessa bosta desses 20 Hz de frequência, que a quadrilha disse que não falava nada para mim. Que aquele monte de pesadelo, né, eu acordando mal e dando soco na... Eles não falaram nada. Carlos Pé, Chupim, Bocão, Selma, Clara, Cecília, Eloy, Cidinha, Michele, Rodrigo Pezão, fora os que eu não conheço. Eu desejo do fundo do meu coração que esse mesmo grupo que está destruindo a minha mente coloque vocês na cadeia. Na cadeia. Por 30 anos. Sofrendo que nem um bicho sem merecer. E eu passando por isso ainda. Para desmistificar a língua de gente aí que bateu no ombro de vocês e falou: pode fazer que não dá nada. Aqui, ó. Meu distintivão enorme de 1,5 kg no meu peito. O governo disse que eu posso fazer. Amanhã vão fazer a mesma coisa com outra pessoa. É por isso que eu tenho fé que esses nomes que eu citei, vocês vão pagar. Vocês vão pagar. Vocês escolheram o cara errado. Eu não me esqueço de nada. E mais uma coisa. Falaram que não me disseram nada. Que eram sonhos meus naturais. Aqui para vocês. Estão vendo que não é também. Nem isso vocês tiveram a hombridade de aceitar e de falar: não, a gente fez sim, a gente achou que tinha alguma coisa e não tinha, a gente errou. Nem isso vocês fizeram. A casa caiu, não, ninguém falou nada para ele. Covardes. Um perfil que nunca foi meu. Ser um covarde, né, tio de merda. Tio de merda. Você disse para mim enfrentar um homem do meu tamanho. E agora? Que eu estou enfrentando gente do governo. Arriscando a minha vida. Você sabe dos meus dias na rua? O que eu passo? Para quem que eu tenho que erguer a cabeça e ir em frente? Você não teria bola no saco para viver isso durante uma semana. Seu covarde bunda mole. Que vocês paguem. Estão vendo que não existe a menor possibilidade de eu ter um sonho, um pesadelo desse. Meu cérebro é abençoado. Não existe nada desse lixo. É o meu inimigo que se juntou com familiares dementes, que eu não sei de que cu saiu tanta raiva. Que vocês paguem. E que paguem bem caro. 28/4. São 4h10 da manhã. Como eu disse, deixaram eu dormir, não tive pesadelo nenhum. E o vídeo anterior aí mostra qual é a dedução que eu tive disso tudo. Essa cagação aí é 95% de certeza de que são gente de bem, querendo ver o que está acontecendo. Né? Existe os 5% que diz que eu estou sendo enganado mais uma vez. Mas 5% é um número bem baixo. E eu me apoio nele baseado em todas as informações que eu estou colhendo, né?
dá para ter esse número, né? 5% e 95%. Quando eu perdi o meu emprego, que eu perdi a minha mulher, né, a Tati, a casa, que eu fui morar nas kitnets, que foi lá aquele preto desgraçado armar pra mim, né? O Eric, aquele lixo maldito. E eu relatei tudo que ele fez. Tentativa de fazer parecer que eu era racista, um monte, tudo que ele pôde fazer para tentar deixar os outros com raiva de mim, ele tentou, né? E eu esperto, só entendendo o que estava acontecendo, né? E tentando me esquivar e me afastar daquele maldito demônio miserável, né? Que eu não fiz nada nunca para ninguém deles ali, né? Antes tivesse feito. Bom, quando eu estava morando nessa pensão, que eu quase levei um tiro na cara, né? Foi Deus que fez o vizinho abrir a porta. Saiu o alemão, e aí o cara tava vindo na minha direção com a mão dentro da blusa, assim, olhando no meu olho, velho, sem eu fazer nada, sofrendo que nem um animal. Os caras ainda fizeram isso. Foi Deus que fez o vizinho sair. O cara olhou, o vizinho sair, tirou a mão da jaqueta e mudou o rumo e foi embora. O outro que estava junto com ele já tinha atravessado, acelerou o passo. E era pra mim ter morrido aquele dia, de graça, nessa pensão aí, lá no Ipiranga, né? Perdi emprego na Qualicorp, departamento de TI da Qualicorp adulterou o meu trabalho, né? O CPF já falei isso já antes, o CPF do cliente, só para mim aparecia que era para não manter, né? Não atualizar, não recolocar ele no sistema. Para todo mundo, né? Era para tirar, para excluir. Para mim não, era para manter. Ou vice-versa, não me lembro. Eu sei que eu percebi alguma coisa estranha, que deu um bug, a tela deu uma piscada e o CPF na hora que entrou, sabe, ficou meio esquisito, né? E eu gravei o vídeo. E parece que colocaram as mãos nesse vídeo, né? Aí, Qualicorp. Puta que pariu, né? E para ajudar ainda, tem aquele lance lá do cliente, paciente de alto custo, que se o paciente gasta demais, faz muito exame, ele gasta muito dinheiro. Então, se ele atrasar uma mensalidade, né, e for desativado, a ordem é para não reativar ele. Nem se ele chegar e pagar tudo, não reativa, porque ele é paciente de alto custo, ele gasta demais. Lá tem esse código na Qualicorp, né? E eu recebi a ordem de colocar no sistema, né, paciente de alto custo, não reativar. Porque quando o paciente liga lá, essa informação é lida pelo pessoal do helpdesk, né, do atendimento, né? E eu dei sorte ou azar, mas eu acho que foi sorte que isso vai vir à tona, né, do atendente pegar, ser inexperiente e leu para a mulher, falou, ó, tá escrito aqui que eu não posso te reativar, porque você é paciente de alto custo, você usa demais o plano. Imagina essa mulher, né? Ela pegou e colocou para gravar e pediu para ele repetir. Ela processou a Qualicorp, acho que em mais de 100 mil reais. O gestor me chamou e me mandou embora, né? Eles roubando a população, né? Eu fiz o que eles me mandaram fazer. O departamento de TI destruindo o meu trabalho para mim sair como um incompetente. Eu ainda fui mandado embora
porque eu fiz o que eles me pediram, só que vazou. Qualicorp, né? Ô, abençoada Qualicorp. Tem bastante coisa para falar da Qualicorp. Inclusive aí o chefe de segurança, né? Aqui, ó. Seu monte de merda, filho de uma puta. Me humilhando no elevador. Porque os amiguinhos lá da segurança pública pediu para você, né, seu pilantra, safado. Você que tava lá no RH, andando pra um lado pro outro, bravo, olhando feio pra mim, pra me mandar embora. Tenho fé em Deus, mano, que tudo isso vai aparecer. Fui mandado embora da Qualicorp. E no Ministério Público aconteceu aquilo. Né? A AME me mandou embora do Ministério Público, onde eu exerci a minha função com maestria, né? Dominando o Excel, usando a senha de acesso de Salvador a Maldonado. Né? Uma funcionária lá que era responsável por atualizar, né, todas as petições, todos os documentos dos presos, dos processos do Ministério Público. E ela me deu a senha dela para trabalhar, de tão retardado e incompetente, né, que eu sou, na boca da quadrilha. Né? E a AME ficou sabendo que eu fui pedir ajuda lá pro gestor. Levei 4 HD, falei, ó, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Quando o senhor puder, leva lá pro setor, né, de análise e investigação, porque essas pessoas são criminosos. Eles estão tirando os meus empregos, me difamando, armando armadilha para mim, colocando gente para me perseguir, para me atrapalhar. Né? Ele, tá bom, a gente vai ver sim, pode deixar. Né? Quando eu tiver um tempo, eu vou ver o teu caso, não sei o quê. E acabou que isso nunca foi feito. Só que a AME ficou sabendo disso daí. Eles me chamaram no escritório e falaram, você foi pedir ajuda? Eu falei, sim, o Ministério Público trabalha com isso, né? Em vez de pegar uma fila lá embaixo e entrar como uma pessoa comum, já que eu estou trabalhando aqui, eu pedi para falar com ele, agendei um dia, ele me atendeu, eu expliquei, e ele falou para deixar os HDs lá, que uma hora ele ia me estender a mão e ia ver. A AME me despediu. A AME falou que você não podia ter feito isso, não sei o quê. E me mandou embora, pediu para mim assinar a minha demissão. A AME. Né? A AVAP também. Depois de muito tempo me ajudando, não vou negar. Né? Depois do CAT, né? Aquela briga que teve por causa daquele débil mental que me humilhava de tudo que era jeito. Eu passava o dia inteiro passando nervoso, sabe? A pressão minha já estava começando a mostrar sinais, já coração acelerado, raiva. Né? E ele pedia para as pessoas sentar na minha frente para mim procurar emprego para eles lá no CAT da Lapa. E eles falavam um monte de merda para as pessoas. E sentava lá na minha frente, marmanjo, preto, tudo olhando pra minha cara, dando em cima, falando merda, todo esquisitinho. Pra mim, diziam que era assim que eu ia ajudar a arrumar emprego mesmo. Nossa Senhora. Acabou que eu chamei ele pra conversar lá fora e falei, ó, eu tô percebendo o que tá acontecendo. Você tá fazendo merda, você tá dificultando a minha vida. Está me humilhando e está tornando o meu dia aqui um inferno. É isso depois de pedir ajuda para a VAP 4 vezes. A VAP, eu pedi ajuda 4 vezes. Depois que eu vi que ninguém ia fazer merda nenhuma, eu pedi para ter essa conversa com esse cara lá fora. Na hora que eu falei isso para ele, por quê? Você vai fazer o quê? Fechou a guarda para vir para cima de mim. Eu já estava por aqui com ele, peguei, tirei as 2 mãos dele e dei uma, né? Aqui assim, né? Ele amoleceu, eu peguei, dei mais uma, ele brum, caiu no chão. Eu peguei, entrei, passei por cima do cadáver, entrei, peguei minhas coisas e fui embora.
Aí a VAP ainda me ajudou, não vou negar. Só que depois do que mesmo? Trabalhei na Prodan, Centro de Processamento de Dados de São Paulo. Você fala, puta que pariu, mano. Meu Deus, quanto eu sofri nessas empresas, sem ter feito nada pra ninguém. É o José da Prodan aqui também pra você. Seu monte de merda, safado. Me tratou que nem um retardado, um lixo ali dentro. Sem nem ao menos me perguntar, vem cá, escreve um texto aqui, deixa eu dar uma olhada no teu raciocínio. Isso nunca foi feito. E mesmo assim aceitou que a quadrilha pediu e me tratou como um perfeito monte de bosta. E eu fui embora, de tanta humilhação que eu passei ali. A VAP chegou em mim e falou, ó, você não quer se aposentar? É melhor se aposenta, né? Eu falei, não, eu não posso. Eu tenho uma filha, né, que está crescendo e eu quero ter a minha família, ter minha casa, ter minhas coisas. Eu preciso continuar lutando. Aí me despediram. A VAP me despediu. Me deu uma minha rescisão, peguei uma grana e ninguém fez bosta nenhuma. Aí, depois disso, eu fui para aquela pensão lá na Luz, perto da faculdade de Sumaré, ali, perto mais ou menos da faculdade de Sumaré. Engraçado que depois que eu perdi o emprego, sabe quem que arrumou um trabalho de segurança lá, fazendo bico? O senhor Carlos P.E., policial do Exército. Seu idiota, eu tô desconfiado de vocês faz uns 15 anos. Tomara que você seja exonerado, seu monte de merda. Seu monte de merda. Sempre foi. Tomara que você perca teu emprego e passe por pelo menos metade do que vocês me fizeram passar. E nessa pensão, lá na Luz, eles invadiram o meu quartinho, onde eu tinha ali, era acho que 3 metros por 2, muito pequenininho, 600 pau por mês. Banheiro fora, um cubículo. Se você morresse, achariam teu corpo ali em pé, porque não tinha espaço para você cair deitado, tão pequeno que era. E nas redes sociais, nos jogos, a quadrilha me arrebentando, eu sofrendo pra caramba. Tinha acabado de perder a Tatiane, que eu amei muito, muito, sabe? Puta merda, a gente dormia com a boca colada, um no outro agarradinho. E eles filmando a gente até na hora de ter relação e mostrando pra vagabundo em boteco. Eu com a minha mulher, sendo filmado em casa e o vídeo mostrado na rua, não só vem ver, não sei o quê. Que nem como se fosse um casal de ator e atriz pornô. Minha mulher, exposta que nem uma puta. Você que tá vendo o vídeo aí, imagina a mulher que você ama saber que estão fazendo isso e você não poder fazer nada, porque a polícia falava pra você que ninguém tá fazendo nada na tua cabeça. Tudo já pra proteger os caras. Imagina. Imagina você passar por isso. Pois é, eu passei. E o vagabundo ainda falando, quando eu passei, a gordinha desse cara aí, ó, de 4, ela é gostosinha, não sei o quê. E eu, na noite passada, que a gente tinha feito relação desse jeito, entendeu? No dia seguinte eu ouvi isso de um merda, de um preto, safado, sem vergonha. E aí teve a demissão minha também na Manpower, onde eu trocava ideia com todo mundo, inclusive com os porteiros ali. E um dos porteiros era negro. Na hora que eu tô descendo, que eu perdi tudo. Eu ia perder minha casa, minha mulher, eu sabia.
Tinha perdido um monte de emprego lá, não aguentava mais. E estava começando a acreditar que eu realmente estava sendo perseguido. Então juntou tudo. Pô, o cara está sendo perseguido, está com a vida destruída, né? Estão arrebentando a vida dele, e aí? Né? E os meios também que eu usei, acho que ela não, não aceitou muito bem. Mas eu tenho certeza que o que pesou mesmo foi de ter descoberto que realmente aquilo estava acontecendo. Que até na nossa casa eles estavam entrando. Né? E eu perdi o emprego, desci e falei pro pessoal da portaria, falou pra vocês, fica com Deus, tá? Tô indo embora. Esse porteiro preto olhou pra minha cara, todo engraçadinho. Ah, que pena. Você tá indo embora, poxa, tirando sarro ainda de mim, que eu tinha perdido meu emprego, que eu ia chegar em casa, eu ia perder minha mulher, minha casa, tudo. Eu ia morar numa pensão, né, pagando 300 conto por mês e passando fome. Eu ouvi esse cara tirar sarro de mim. Eu cheguei perto dele, dei a mão pra ele. Eu apertei com força mesmo. Olhei pra cara e falei, seu preto, filho de uma puta. Eu perco meu emprego, perco tudo e você tira sarro da minha cara. Eu falei mais umas coisas, mas fiquei off. Xinguei, ofendi. E lá na Vila Ema, onde eu morava com a minha mulher, Tatiane, a gente devolveu a casa e ela tava pintando sozinha, chorando em casa. Quando eu liguei pra ela pra saber. Eu peguei a bicicleta lá da zona sul, Ipiranga, e fui lá pra zona leste de bicicleta pra ajudar ela a terminar de pintar, cara. E eu tava pintando a casa, aí passou um pessoal na rua e deu pra ver que era voz de negro, né? Escutei falar, aí é o galego. Eu peguei e estiquei a cabeça assim no portão. Aí eu escutei outro falar, mano, não fala nada não, deixa quieto. Esse alemão aí ele tá fudido, velho, tá ferrado, mano. Fica de boa, fica de boa. Preto. Vila Ema. Meus vizinhos ali, ó. Aquela molecada que morava ali em volta, ali, me arrebentando quando eu passava pra trabalhar. Todo me encarando, tirando sal da minha cara sem eu ter feito nada. Virei pro lado pra ver o que tava, né, acontecendo, todo mundo me encarando. Todo mundo, que olhada, hein? Desse jeito, ó. Eu, com a postura que eu tenho, eu tive que digerir minha mulher sendo filmada, minha casa sendo invadida, esse bando de bunda mole agindo assim comigo, entendeu? E esses pretos ainda falando, não, fica tranquilo, a gente vai destruir ele. Tem gente grande que vai acabar com a vida desse cara aí, sem eu ter feito nada. Pessoal da Vila M, e aí agora, como é que faz? Não sou nada daquilo. Olha o que vocês fizeram comigo, mano. Olha o que vocês fizeram comigo. Só porque gente poderosa pediu pra vocês. Se pedirem pra vocês comer merda, pelo que eu tô vendo, vocês vão comer também. Olha o que aconteceu. Tentei o suicídio. 7 anos internado. E eu não devia nada pra ninguém. Tomara que vocês consigam deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Coisa que eu não duvido. Pelo que vocês mostraram que vocês são também. E uma coisa que marcou muito, né, a definição de psicopata, de gente ruim que essa quadrilha representa, foi lá nessa pensão da luz. Eles colocaram câmeras no meu quarto. Tô achando que eu ia fazer sei lá o que.
O que eu precisei fazer, eu fiz e já era. Tirei todo mundo do escuro. Vai ter que me digerir. Encontraram um filho da puta. Mais filho da puta do que eles. Essa é a grande verdade. E eu voltei. Voltei do inferno. E eu quero justiça. Não é só por mim, não. É por todos os cidadãos, sabe, de São Paulo principalmente. Que esse tipo de gente solta, liberta, com poder na mão, pode fazer com qualquer outra pessoa que eles fizeram comigo. E isso não pode acontecer. Eu tava lá, deitado, coberto, câmera me filmando. Eu tive certeza nesse dia. Eu tava assistindo a Grande Família da Rede Globo. Nossa, eu adorava a Bebel. Aquelas coxas dela, meu Deus, que coisa mais linda. E eu tava assistindo, né, a Grande Família. Branquinha, meu Deus do céu. Tava assistindo a Grande Família e foi um capítulo que o... Como é que ele chama mesmo? Tinho, né, o marido dela. Eles brigaram, ele fez uma cagada lá pra variar, né? E eles terminaram mesmo. Né? Aí ele tava, acho que conversando com ela, os dois chorando tudo. E eu tinha perdido a Tati, né? Eu amava muito a Tatiane, meu Deus do céu. E eu lá coberto, assim, assistindo. Aí eles, né, acho que finalizaram mesmo a conversa, tipo, acabou mesmo, não sei o quê. Aí me deu um nó na garganta, eu chorei, né? Escorreu lágrima no meu olho, assim. Eu assistindo, eu fiz assim, pá. Fiquei ali agonizando, né? Aquela perda, aquele sentimento ruim. Aí passou tudo. Antes de dormir eu fui jogar um pouco, entrei no Combat Arms. Pois a quadrilha viu essa cena e ainda por cima foi lá ainda judiar de mim ainda. Nesse dia eu tive a certeza de que estavam me filmando ali também e que realmente era um bando de bandido, psicopata, sabe, miserável, gente ruim, gente pior ou igual a nazista, sabe, gente ruim. O filho da puta falou umas 4, 5 vezes. E aí, chorou, Bebel? E haha, e todo mundo rindo, não sei o quê. E aí, Bebel, fala aí, chorou, Bebel? E haha, tirando sarro, sabendo que eu tava no lobby, mandando mensagem, falando que eu tinha chorado porque eu vi ele, o Tinho e a Bebel terminando. Sabendo que era por causa da Tati, que eles tinham arregaçado minha vida. Tá, esse aí é o perfil da quadrilha que eu tô tentando expor. E é isso daí. O que eu tinha que falar hoje eu já falei já. 28 do 4, 4 e 5 da tarde. Esses caras do infração estão falando pra mim que tem autoridade lá. Eu não acredito. Mas se tiver, 8 meses indo pra 9. Olha o inferno. Até o meu estômago tá embrulhado. Tá fazendo mal. Eu não tenho culpa que meu inimigo pôs a mão em poder. Foi vocês que deram. Hoje é 4/5/2026. São 4:30 da manhã. É o terceiro dia que eu acordo com lembrança de mulher com os peitão balançando e falando comigo, voz de mulher. Acordo morrendo de saudade. E do nada, bam! As 2 primeiras noites eu não identifiquei. Mas essa última noite eu identifiquei. Falando, ó o preto aí, eu me acordei. Não sei nem quem é, não lembro, não faço a menor ideia.
Eu sei que apareceu uma merda de uma assombração na minha cara que eu não consegui identificar. Como sempre fizeram comigo. Pra não pagar pelo que fizeram. Não pagar pela merda que fizeram. De ter se precipitado. E quando eu xinguei aquele porteiro de merda na Qualicorp não, na Manpower, que eu xinguei, e o preto que tirou sarro da minha cara, depois que eu fui mandado embora, eu falei umas merda pra ele. Eu tava ajudando a Tatiane, minha ex-mulher, a pintar a casa, passou na rua, e pelo timbre de voz e jeito que falou, com certeza era preto também. Aí, galego. Aí o outro, não, mano, não, deixa quieto. Esse cara tá fudido, você vai ver. Tá, depois disso a minha vida virou um inferno. Eu nunca dei um passo na minha vida em direção a essa raça, a essa etnia. Tá? E a bosta do meu inimigo, porque pegou poder na mão e sabia que a mulher tá amando, tá gostando, tá morando junto. Isso me incentivou a escrever um monte de poema, um monte de música. E vai pro inferno, seu psicopata, filho de uma cadela. Merda, filho da puta. Hackerzinho de bosta. Cagando na minha cara. Tudo que é jeito que você pode imaginar. Escolhe a merda que for e fica cagando na minha cara. Não consigo nem olhar pra foto de mulher mais. Nem entro mais no Facebook, TikTok, Instagram. E pelo menos ver, lembrar que existe. Nem isso estão deixando eu fazer. E essa merda começou quando invadiram aqui, ó. Tá, eu mostrei. No dia que começou, eu falei, ó, voltaram de novo. E eu mostrei. Linha de comando no sistema da televisão. De desenvolvedor. Notebook com a BIOS arrebentada. Nem o HD, o notebook, entendeu que existe. Arregaçaram a BIOS. Celular tudo arregaçado. Conta, um monte de merda. Um monte de lixo. Uma cúpula de tecnologia em cima do cara para passar pano para bandido dentro do governo. 30 anos me perseguindo. 15 com poder na mão. 5 de tentativa de lavagem cerebral, que eu fiquei tão contente com isso que estão fazendo e fizeram no passado. Eu fiquei tão feliz que eu peguei uma faca e enfiei no peito por 7 vezes e cortei a minha garganta e deitei para morrer, porque era melhor morrer do que viver daquele jeito. E para me investigar, esse bando de psicopata retardado tá fazendo a mesma bosta. Fala aí, seu idiota, que eu vou fazer isso pra te ajudar. Aqui pra você, ó. Aqui, ó, pra você. Ajudar desse jeito? E que adianta a verdade aparecer e eu ter um infarto nessa merda? Bando de moleque. Eu tô com o saco cheio. Eu não consigo mais comer, dormir. Ver um filme é a coisa mais difícil do mundo. Eu assisti aqui antes desse bando de vagabundo voltar a me atacar. Eu assisti, eu maratonei um monte de série. Não preciso nem falar. Isso é um absurdo. Não dá pra ver mais nada, velho. É que nem tem uma entidade demoníaca, retardada e depravada do teu lado ali. É um inferno. Eu tô vivendo um inferno porque meu inimigo entrou na casa pública. Mais uma vez eu deixo esse alerta. Se der uma merda e eu ter um infarto aqui, governo, pelo amor de Deus, coloca uma triagem de psicológica, tá? Psicológica tá bom demais. E psiquiátrica. Pra saber se quem tá entrando aí dentro não é um psicopata. Que tá esperando pegar poder na mão pra arrebentar quem ele quiser. Porque até brigar, falar merda para um funcionário público dá cadeia. Então quem entra aí tem que ter postura para ter esse poder na mão. Essa carta branca. Não é qualquer bandido que pode entrar e falar, ah, tá, você passou na prova, então vai lá. Faz o que você quiser. Que merda é essa? Olha o que aconteceu na minha vida. 30 anos. E eu vivendo isso. Meio de boa. A puta que eu pariu. 3 de abril
23 de abril de 2026. Agora são 15 para as 3 da manhã. Ontem, dia 2, eles cagaram um cu gigante, a mira laser, em cima de mim, que nem... eu fui dormir até passando mal. Dor de cabeça, estômago embrulhado, respiração ofegante, estresse e nervoso de tanta merda que eu ouvi ontem, no dia de hoje. Fora o que fizeram aqui, sabe? Na rua que eu saí um pouquinho pra comprar um negócio, nossa, mano. Aí disse, tira essa merda na minha cara. Seu psicopata doente de merda, retardado, doente mental. Pra ver se eu ia sonhar com alguma bosta que eles colocaram. Eu já falei que não. Meu cérebro ele é abençoado. Nada desse lixo faz parte de mim. Só que para isso, 15 para as 3 da manhã, me acordaram para saber, pra pelo menos deixaram eu dormir. Isso precisa acabar. Precisa acabar. Tira essa merda da minha cara. Tá. Hoje é 23 de abril de 2026, são 9h21 da manhã. Eu estou tentando aqui abrir um seguro da cadeira, né, de computador, que entortou a perna dela embaixo. E esse bando de desgraçado aqui em cima de mim, falando merda o tempo inteiro e duvidando de mim. Duvidando do que eu passei, duvidando dos danos psicológicos que eu adquiri com essa perseguição, né? E é um absurdo total e completo. Sabe, um país permitir uma merda dessa. Ele fala que eu não tô tão mal assim. Eu não consigo olhar pra foto de uma mulher na porra do TikTok, Instagram. Eu vou lá olhar, começa a falar pra mim de preto, como se existisse no planeta Terra um retardado, tão débil mental, que pudesse ter a desgraça na alma de olhar para uma mulher e pensar numa merda de um preto nojento. Isso nunca existiu na minha vida. Aí tem muita gente que acha que é teatro, bando de filha de uma puta. Eu nunca na minha vida eu dei a mão pro filho da puta desse com maldade, com malícia. Meu inimigo viu que o que me inspirava sempre era mulher bonita, carinhosa, honesta, olho no olho, o carinho de uma mulher. Eles foram em cima para arrancar isso de mim, do pior jeito possível. Aí fala isso para mim ainda, para vocês que estão aqui nesse infração, e para vocês aí que tá achando que vai lá olhar naquela merda, naquele documentário terrorismo, eu dando soco na minha cabeça, eu chorando que nem criança, para desligar essa porcaria. Eu há 15 anos sem me relacionar com mulher nenhuma por causa dessa merda. E ainda vem falar que eu tô bem. Eu tô sendo executado na mão de funcionário público. Executado. Aí depois vem falar pra mim de consciência negra, de lei de cotas. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Vai pra puta que pariu. Tá? Estão fazendo cada vez mais eu ficar com raiva. E cada vez mais. E cada vez mais. E cada vez mais. Meu saco é do tamanho do saco de um elefante. Que se fosse de outro, já tinha feito uma cagada na rua aí. Tá? Eu tô só digerindo essa palhaçada que estão fazendo. Esse reality show absurdo, cujo qual eu nunca pedi para participar. Eu quero viver a minha vida. Que o meu inimigo entrou no governo e arrancou ela de mim. Sem base em nada. Eu tava lá, ó, na policial militar branquinha. Nossa, a casa vai cair. A gente falou para todo mundo, até para Bolívia. A gente falou que ele não gostava. Ah, vamos inventar alguma coisa, coloca um preto nojento morando lá perto dele, e quando eles for lá para namorar, ele e a namorada dele, a gente pede para aquele bosta sair lá fora. Aí a gente fala que é por causa dele.
Aí me desculpa, tá bom, sociedade brasileira, mas 80% aí que adora ver o circo pegar fogo, adora ver merda, tá, ó, bateu palma, que se dane lá o alemão. Vamos arregaçar mesmo a vida dele. Tá aí na rua, todo mundo ajudou essa quadrilha. Se sobrou aí 20% de gente com sangue, sabe, que tá vendo que essa merda tá errado, tá? Arregaça. Arranca o couro da quadrilha e dá uma lição nessa sociedade de que se fosse com o filho deles, eles estavam ali, ó, tá? Fazendo protesto, tirando foto, gravando vídeo e procurando o Ministério Público. Eu tô sendo destruído. E ainda estão brincando ainda, achando que não, que eu tô bem.